Queridos, estou feliz demais, vamos conversar um pouquinho. Deus já falou muito ao meu coração nessa noite, mas eu quero continuar tendo mais um tempinho com vocês aqui, para que nós possamos deixar Deus continuar falando. E eu queria começar fazendo uma pergunta: quem aqui nunca errou? Levanta a mão. Todo mundo errou aqui? Uau! Quem aqui já levou a culpa de algo que não fez? Uau, muita gente, né? De repente para o irmão mais velho, o irmão mais novo, né? Mas sabe, caminhar pela vida é nós caminharmos com erros e acertos. Caminhar pela vida é nós caminharmos muitas vezes sendo julgados, sendo acusados. Mas o pior julgamento não é os erros. O pior julgamento não é quando as pessoas julgam erros que nós cometemos. O pior julgamento é quando nós não nos achamos dignos de tomarmos posse do perdão. E nós nos culpamos. O que acontece é que muitas pessoas constroem muros, constroem barreiras, através da culpa de algo que eu fiz, de algo que eu deveria fazer, de algo que eu não fiz. Sabe, é muito comum, por exemplo, pais se divorciaram e os filhos acham que a culpa era deles. Não, a culpa foi minha porque meus pais me divorciaram. Ah, houve um abuso, daí, não, eu não sou vítima. A culpa, eu carrego uma culpa porque eu que proporcionei esse abuso. E o que acontece é que com muita facilidade, pessoas ficam aprisionadas pela culpa, carregando uma culpa, carregando algo no seu coração que paralisa áreas da vida e que eu não consigo perceber que isso é uma grande armadilha, um grande aprisionamento, um grande muro. Então, muitas mentiras como essa paralisam, e essa paralisia, elas travam a nossa vida. Conheci uma jovem senhora, o esposo dependente químico. E o esposo dependente químico, e ela foi, se sacrifica, daí consegue, interna, ele foge, ele não quer, só que ele faz de tal forma que ela se sente culpada. E aí, o esposo vai lá, faz dívida, ela se sente culpada. Ele vai sair de casa, e ela se sente culpada. E o que acontece? Às vezes, eu não tenho nada a ver com peixe, mas porque eu tenho um sentimento de culpa, porque a minha história gerou culpa, e aí eu começo a me sentir culpado, me sentir culpada, e isso paralisa. Tem alguma culpa que você está guardando aí? Tem alguma coisa que vem na tua mente? Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo. A culpa, enquanto ela não é exposta, ela te aprisiona. Ela te aprisiona. Eu tenho 47 anos, eu já compartilhei aqui nesse culto. Quando eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos no quartel, um colega engravidou a namorada, e ele pediu para mim: você consegue dar uma carona para fazer um aborto? E eu coloquei aquele casal no meu carro, e eu levei até uma cidade próxima, lá no interior, para fazer aquele aborto. Tinha 19 anos. Eu fui me libertar disso com 40. Quando eu consegui publicamente falar e declarar que eu estava perdoado. Porque Deus já tinha me perdoado, mas eu não me perdoava. E até que eu entendi que aquela culpa que eu carregava é porque eu me achava metida besta mesmo, que eu estava acima de Deus, na verdade, porque Deus já tinha me perdoado e eu não me achava digno de perdão. Eu não sei qual culpa você tem carregado hoje, mas eu quero que você reflita hoje. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu quero trazer um texto que está lá em Números 21, eu quero trazer essa ênfase na culpa e na restauração, e nos caminhos da restauração que Deus nos proporciona. Porque se nós erramos, e os nossos erros estão ligados, por que aqui ninguém levantou a mão dizendo eu nunca errei? Porque nós temos em nós algo chamado natureza pecaminosa. E a nossa natureza pecaminosa nos faz inclinar a pecado, a fazer coisas erradas. E de repente eu, por imaturidade, por uma falta de um conceito, por um exemplo familiar, eu trago
e faço algo que eu me sinto culpado. Eu não sei os detalhes do que a Letícia passou, mas possivelmente algo que aconteceu lá na infância, na adolescência, que gerou uma armadilha e gerou culpa. Porque é muito comum isso acontecer. E de repente há uma transformação onde a sua identidade é roubada e o seu propósito é roubado. Mas o nosso Deus, Ele gera experiências que transformam a nossa vida e a nossa história. Então, nós vamos ver ali no capítulo 21, um texto muito precioso. Oh, meu irmão, muito obrigado. Selva. Ele foi militar também. Então, o que acontece? Vamos lá. Números 21, existe um texto muito precioso. Ó. Quando o rei cananeu de Arad, que vivia em Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez um voto ao Senhor. Este voto ao Senhor: se entregares este povo em suas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. Israel o destruiu completamente, e eles e as suas cidades, de modo que nenhum lugar foi chamado, o lugar foi chamado Hormá. Olha só o que aconteceu. Israel estava ali sendo perseguido e eles fazem uma oração a Deus. E eles querem fazer um voto ao Senhor. E Deus vai lá e atende aquela oração. Deus vai lá e destrói. E aí, o que acontece na sequência? Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Orem pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloca ao alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Uau! É uma história conhecida até, mas o que isso tem a ver com culpa? Eu quero trazer esse texto, porque quando nós identificamos esse texto, nós olhamos aqui um povo que no momento de grande angústia, eles buscam ao Senhor. E eles pedem que o Senhor traga saída para aquela angústia. E o que Deus faz? Deus atende a oração. Você já teve um momento de grande angústia, de grande luta, que você pede ao Senhor e o Senhor responde, e Deus veio e respondeu a oração. E eles foram ali restaurados. E o que eles fizeram? Eles foram lá, creram, Deus veio, trouxe. E aqui eu quero trazer um destaque. Nós podemos ter uma fé ativa ou uma fé reativa. O que seria isso? Uma fé ativa. Uma fé ativa é aquela onde eu tenho que dar um passo de fé, eu tenho que fazer algo, e eu busco ao Senhor força, e eu oro pedindo que Deus me dê condições de dar esse passo de fé. Eu vou em direção a algo para viver o propósito de Deus na minha vida. Mas a fé reativa é aquela onde eu estou pressionado, e eu não tenho mais saída, e eu olho para Deus. Sabe quando você está no fundo do poço? Tem gente que espera chegar no fundo do poço para olhar para cima e dizer assim: Deus, me ajude. Então, quando nós vemos Pedro ali, Jesus andando sobre as águas, daí de repente Jesus fala assim: venha, Pedro. E ele começa a andar sobre as águas, uma fé ativa, eu vou. Mas de repente ele olha para as tempestades, e ele começa a afundar. E aí ele busca uma fé reativa: me salva. E Jesus vem e abraça ele. Quando nós olhamos esse texto, Israel estava primeiro vivendo uma fé reativa. E eu preciso agora uma solução. E Deus vem e intervém naquela realidade. Mas o que ocorre após isso? Eles começam a murmurar. Eles começam a virar as costas para Deus, dizendo assim: olha, por que você me trouxe para cá? Deus havia, sim, libertado eles no deserto, da escravidão. Eles estavam no deserto, indo para um caminho da terra prometida.
E eles começam a praguejar, eles começam a colocar ali várias palavras que destroem a moral de Moisés, que coloca Deus em xeque. E de uma forma muito clara, eles não respeitam o processo que Deus estava fazendo. E quando nós olhamos para isso, nós conseguimos identificar uma origem da culpa aqui. E eles começam aqui a ter uma memória seletiva. Deus atendeu o pedido deles na vitória, mas eles conseguiram só ver os aspectos negativos. E ali o texto vai dizer que eles ficaram impacientes. E muitas pessoas não conseguem viver o propósito de Deus porque são impacientes. Não conseguem aguardar e entender o processo de Deus na sua vida, na sua história. Será que você tem entendido que Deus tem agido no sobrenatural na sua vida? Será que você tem entendido que existe um processo acontecendo para que você acesse as bênçãos do Senhor ainda maiores? De repente eu estou aqui e eu estou impaciente. E eles tinham uma visão imediatista, eles queriam resolver o problema naquele momento. E existe ali uma falta de gratidão. Queridos, nós precisamos olhar para o nosso coração. De repente a nossa culpa está ligada por uma falta de percepção de quem Deus é. De uma impaciência de entender o processo de Deus de cura e de restauração. De uma impaciência ou de uma falta de gratidão em olhar tudo que Deus já fez. E eu começo a ficar com a culpa, não entendendo que eu olhar hoje aquilo que eu fiz lá atrás no meu passado é injusto, porque aquele adolescente, se eu olhasse hoje com 47 anos, aquele jovem de 19 anos, e eu condenasse ele, eu continuasse culpando ele, eu estaria sendo injusto, porque quando 19 anos eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha o Deus que eu tenho hoje. Eu me converti aos 23 anos. Então de repente você está aqui e você está julgando você na adolescência. Como de repente a Letícia julgou muito aquela adolescente, e na verdade aquela adolescente tinha uma outra cabeça, tinha um outro contexto, tinha uma história. De repente você está aqui nessa noite, você vem com uma história, você carrega uma história, a sua vida é uma história, você tem marcas, você tem momentos bons e momentos ruins. Só que você está sendo muito cruel consigo mesmo, consigo mesma. Você está olhando e fala assim: eu estou me culpando, porque eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida. E quando nós olhamos, quando o Israel vai e pede perdão, dizendo assim: nós pecamos contra Moisés e contra Deus, eles estão reconhecendo a culpa daquilo que eles viveram, porque eles estavam negando a Deus, negando o apoio de Moisés, mas eles não tinham olhado que um pouquinho antes Deus tinha dado um milagre tremendo. De repente Deus te deu tanta coisa hoje, e você fica preso a essa culpa que te paralisa. E eu quero tirar desse texto alguns ensinamentos que nos ajudam a vencer a culpa, a vencer esse sentimento que nos aprisiona. E quando nós olhamos ali, a primeira coisa que o povo faz, ali no versículo 7, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Eu preciso reconhecer e agir. Porque às vezes você carrega uma culpa e você não reconhece que você está preso, e você começa a relativizar, e você começa a maquiar esse pecado, algo que você fez e que foi muito mal. De repente você está aqui, você fez um aborto, e você nunca abriu para ninguém. Eu tive com uma jovem, e Deus trouxe essa história não é uma história que eu compartilho com muita frequência, que me escravizou por anos. Mas sabe, aquela jovem, eu estava conversando com ela e Deus trouxe no meu coração, eu compartilhei com ela, ela começa a chorar e ela fala assim: pastor, eu fiz um aborto em 2013, 2014, e eu nunca falei isso para ninguém. Sabe, ela carregava uma culpa que estava destruindo ela de dentro para fora, mas a hora que ela fala e ela joga isso para fora, ela confessa para alguém que, confiável, eu estou falando um fato, vocês não têm ideia de quem são. Eu atendo dezenas de pessoas, mas eu conto porque traz honras e glórias ao Senhor, porque naquele momento que ela abriu a boca, houve libertação e houve restauração. De repente você está preso a algo que você fez e que você se culpa muito com relação a isso. Eu quero te dizer, bem-vindo ao time. Agora está na hora de você ir para um próximo nível de frequência, onde você entende que você não consegue voltar para o passado e reescrever a história, mas você consegue ressignificar. Assim como Davi ressignificou, e ele diz lá no Salmo 32, dizendo assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas
e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Queridos, quando nós entendemos que nós cometemos erros, mas nós precisamos pedir perdão. Esse povo de Israel, eles erraram. E eles estavam tendo as consequências do erro. E eles vão, se humilham e pedem perdão. Vão em direção a Moisés e diz: intervém junto ao Senhor por nós. De repente você vai precisar fazer algo que vai trazer libertação. Porque continuar com esse segredo que te leva à culpa, ele só tem uma finalidade: te aprisionar. Tem um casal que a esposa descobriu o adultério. E ele veio, eu aconselhando eles ali, e ela perdoando, e ela trabalhando no coração dela o perdão. Daí eles começam a caminhar, e de repente passam 1, 2, 3 semanas, e ela fala assim: pastor, tem algo diferente, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa acontecendo. E aí eu confronto ele. E tinha mais 3 adultérios. Sabe o que acontece? As pessoas às vezes têm medo de abrir o coração. Tem medo de confessar, porque eu tenho medo da consequência. Mas elas não sabem que a falta de confissão gera um aprisionamento muito maior do que as consequências de uma vida transparente, de uma vida leve. Eu não estou dizendo que você deve sair contando para todo mundo, mas procure alguém confiável. Compartilhe a sua dor e deixa Deus restaurar o que Ele quer restaurar na sua vida. Porque verdadeiramente seremos livres. Livres. Deus transformou a vida desse casal de uma forma tremenda somente após que houve o reconhecimento. Tem muitas pessoas que sofrem por antecipação uma culpa. Eu tive essa semana com um casal onde os pais de um deles se divorciaram. E os avós deles tinham se divorciado. E parece que os bisavós também. E aí o pai chegou para eles e falou assim: olha, vocês não vão dar certo não. Porque isso é uma maldição de família. Uma maldição de família. E eu falando para eles assim: quanta bobagem. Quanta ausência de palavra de Deus. E aí eu falei assim: olha, seu pai já está tentando jogar uma culpa, tentando justificar. Eu quero te dizer que você vai concretar. Nós vamos caminhar aqui, vamos concretar qualquer possibilidade de divórcio, qualquer possibilidade de... Porque Deus é um Deus que essa cultura familiar, não tem nada a ver com maldição hereditária, cultura familiar está sendo quebrada, porque o nosso Deus é um Deus do recomeço, é um Deus que escreve uma nova história. Então Deus quer escrever uma nova história na sua vida, mas você precisa se posicionar. E aí o que o povo fez ali? No começo do versículo 7, o povo foi a Moisés. Compartilhe com quem pode ajudar no processo. Compartilhe com quem pode te ajudar. Tiago 5,16 diz lá: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa. Queridos, nós precisamos caminhar com alguém. Muitas pessoas sofrem porque decidem caminhar sozinhos. E caminhar com alguém não é você mostrar fraqueza, é você mostrar sabedoria. Eu estou muito feliz, eu comecei hoje um discipulado com 2 jovens. 2 jovens falaram assim: pastor, você pode discipular a gente? Eu falei: que alegria. Sabe, jovens assim que estão construindo, estão se preparando para o vestibular. E eu sentei com aqueles jovens, e como é gostoso você compartilhar a experiência, porque Deus deu a mim experiências nesses 47 anos, que eu consigo olhar para um jovem e falar assim: vem aqui que eu quero ajudá-los a vocês não cometer muitos erros que eu cometi, e que eu tive que carregar consequências disso. Então, não caminhe sozinho, não caminhe sozinho. Mas sabe, um outro ensinamento que eu tiro aqui, está ali no versículo 8, o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloca no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela, viverá. Sabe o que eu
entenda aqui. Aquele povo errou, certo? Mas ele errou. E quando Moisés chega diante de Deus, Deus dá uma ordem para ele. Deus poderia simplesmente falar assim, beleza, eu vou tirar as serpentes daqui. Mas o que Deus fez? Deus falou assim, ó, vai lá, coloque no alto. Ó, vocês não estão, esse rino, durne, isso aqui é tudo aqui, nós estamos tendo a semana dos nossos jovens aqui, a semana up. Cada um desse aqui é uma casa, competição entre eles, fazem uns negócios aí, só para vocês não acharem que isso aqui é meio esotérico, né, rino. E cada um tem a minha filha era do Uniurso, ó, do Uniurso. Eu sabia até a musiquinha, eu sou do Uniurso, não vou, mais ou menos assim. Não vou me arriscar a cantar. Mas sabe, ele vai lá e constrói a serpente. E o que acontece? Quando você for picado, olhe para a serpente e você viverá. Só que muitas pessoas morreram. Porque embora eles tivessem errado, e o erro gerou uma consequência, eles estavam cometendo o mesmo erro. Deixando o coração enganoso, orgulhoso, mudar de vida. Então eu preciso aprender com os erros e tomar decisões de obediência. Eles cometeram erros de não confiar no Senhor, de tentar acelerar o processo de Deus, a falta de gratidão. Mas só que ao momento que Deus dá uma ordem para que eles olhem para lá para não serem mortos, muitos morreram porque não conseguiram olhar, não conseguiram obedecer, porque o coração estava preso, aprisionado. Então você cometeu erro na sua vida, você cometeu erro, eu quero te dar uma notícia, você vai cometer outros ainda, porque nós vamos errar. Só que o grande desafio, erre erros novos, e não os mesmos erros. Porque esse erro que gerou a culpa, se você não cuidar, você vai cometer erros que vai gerar outras culpas, e outras armadilhas, e daqui a pouco eu estou longe de Deus, daqui a pouco eu estou longe daquilo que Deus quer para mim, porque eu simplesmente decidi viver a vida do meu jeito, e eu não aprendi com os erros, com as pancadas que eu levei na vida. Está sendo cada vez mais frequente eu receber no gabinete pastoral pessoas que se desviaram, tiveram consequências, acertaram a vida com Deus, e a hora que estava tudo bem, se desviaram de novo, e vão para o mundo de novo. Só que daí, quando volta do mundo, volta cheio de marcas, e voltam com marcas profundas, que vão ter que levar para a vida. Mas, então, você tem aprendido com seus erros. João 14,15 diz lá, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro, para que esses com você para sempre, o Espírito da verdade. Nós precisamos entender que nós temos um conselheiro para nos ajudar a errar menos. Quando Jesus esteve entre nós, Jesus, enquanto homem, ele não era onipresente. Ele curou a filha de Jairo de longe, ele chegou lá, Lázaro já tinha morrido, e ele chegou naquele local, mas só que quando ele vai aos céus, ele promete que enviaria o Espírito Santo. E alguém perguntou para mim, como é que eu faço para orar sem cessar? Eu falei, oração é um relacionamento. Então eu vou compartilhando com Deus aquilo que está no meu coração, e eu vou compartilhando com o Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim a todo momento. É como se eu estivesse com Jesus presencialmente aqui, Jesus foi no banheiro, eu fui no banheiro junto com ele. Não seria algo legal. Mas sabe, hoje o Márcio falou sobre o altar, o Espírito Santo está aqui. Mas eu não tenho lugar no mundo que eu consiga me esconder dele. Por quê? Porque ele está em mim. Sabe, não tem? Eu me lembrei agora daquele filme Clique, que ele tenta jogar o controle volta para a mão. É mais ou menos assim, não tem. O Espírito Santo está aqui, ninguém tira. Acabou. Certo? Eu vou para a glória com o Espírito Santo, eu vivo hoje a eternidade com o Espírito Santo. E aí, eu começo a estar sensível à voz do Espírito Santo, para que eu não cometa os mesmos erros, para que eu possa crescer com cada experiência. 1 Pedro 1,4 diz lá, como filhos obedientes, não se deixe moldar com os maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Se você vivia na ignorância, eu era um ignorante na minha juventude. Eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia Deus, eu vivia um rito religioso,
que eu ia lá cada 6 meses, me confessava para o padre, tomava a minha hoxa ali, e eu peguei, fiz primeira comunhão, fiz crisma, mas é tudo aquilo, e eu respeito muito o catolicismo, pela história dos meus pais, e eu respeito muito a intenção do coração deles, mas eu não tinha uma vida com Deus, eu vivia um rito religioso. E a hora que eu conheci a palavra de Deus, a hora que eu conheci um Deus que ministrou meu coração, que trouxe transformação, eu falei, uau, é possível caminhar de uma forma diferente, é possível se alegrar, sem precisar estar com a cabeça cheia de cachaça, cheia de cerveja, de chopp, de não sei o quê. Quantas coisas Deus me preservou, porque Deus tinha um propósito para a minha vida, e porque eu me rendi e obedeci, ainda dependo dele para continuar obedecendo, porque é pela graça, porque a natureza pecaminosa está em mim, eu não sou perfeito e tenho muitos defeitos, mas o que acontece? Deus conhece meu coração, e o desejo do meu coração é agradá-lo até o último dia da minha vida. Agora, para isso eu preciso ter temor, porque amar a Deus eu amo, e Deus sabe que eu amo muito Ele. E a minha oração é que eu nunca perca o temor a Ele, a ponto de desobedecer, a ponto de perder um coração ensinável para aprender com os erros. A culpa, ela tira de nós a capacidade de aprender com os erros, porque a culpa, ela traz uma reprovação na mente, que eu deixo continuar me escravizando com aquela dor, revivendo e ressentindo a dor do arrependimento, ou melhor, a dor do remorso, porque o arrependimento gera mudança de vida. Então, você tem aprendido com os erros, você tem tomado decisões de obediência, então decida hoje abandonar essa culpa que você tem carregado. Eu não sei o que você fez, eu não sei qual que é a tua história, eu só sei que existe um Deus que quer falar com você dizendo assim, se entregue, porque eu tenho algo muito especial para você, e só quem pode impedir de eu fazer tudo que eu quero fazer na sua vida é você mesmo, porque eu posso impedir, porque Deus não vai violentar o livre-arbítrio, eu posso decidir virar as costas para Deus, mas Deus nunca vira as costas para mim. Então talvez hoje você precisa se entregar ao Senhor, como nunca, para que essas marcas do seu passado sejam restauradas. E por fim, para finalizar, nós vamos olhar ali que, para onde que o povo tinha que olhar? Para a serpente. Tinha que olhar para aquela serpente de bronze. Lá em João 3, 14 e 16, diz lá, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Portanto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Você precisa olhar para a direção certa da libertação. O povo precisava olhar para a serpente para ser liberto. Você precisa olhar para o Senhor para ser liberto. Para ser liberto. O que tem te acorrentado? O que você fez no seu passado que te aprisiona? Eu quero te dizer que você precisa quebrar essa corrente hoje, quebrar esses muros hoje. De repente é uma marca no teu coração. Você teve um abuso, você teve um divórcio, você teve uma gravidez indesejada, você teve envolvimento com drogas, você teve com a imoralidade, eu não sei. Mas nessa noite, é uma noite de libertação. Porque Deus quer libertar, quer fazer você verdadeiramente livre. Jesus se entregou naquele madeiro, e aquela cruz está vazia. E a única coisa que eu preciso fazer para ser liberto, e assim como aquele povo precisava olhar para a serpente de bronze, eu preciso olhar para Jesus. Porque quando eu olho para Jesus, não há mais condenação que me aprisione. Não importa o que os outros pensem, eu sei o que Deus pensa de mim. Quem roubou sua identidade? Foi aquele abusador, é? Entregue ele diante do Senhor e resgate sua identidade. Foi aquela experiência
de abandono dos seus pais? Seu pai saiu e deixou você abandonada. Restaure no teu coração e tome posse da liberdade, porque o nosso Deus nunca te abandonou. Aquela rejeição, o nosso Deus nunca te rejeitou. Eu não sei o que você está sofrendo, com marcas do seu passado, carregando coisas e lixos que não é seu. Mas nessa noite, é uma noite de libertação. Você pode fechar seus olhos? Esse povo de Israel, eles erraram, pecaram, se arrependeram, estavam carregando culpa e Deus veio e deu uma saída a eles. E a saída foi eles olharem para aquela serpente de bronze. O homem errou, o homem pecou, o homem caiu, trouxe o pecado. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, mas Deus deu uma saída para nós, que foi o seu próprio Filho, Cristo Jesus. Você precisa hoje abandonar algo, você precisa hoje restaurar algo na sua vida. Mas a primeira restauração que eu quero colocar o desafio é quando você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Lá em João 3,16, que foi lido aqui, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, tanto amou eu e você, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. De repente você está aqui nessa noite, você veio convidado por alguém, e você precisa se posicionar hoje dizendo: eu quero viver com Jesus, eu quero caminhar de mãos dadas com Jesus, eu quero conhecer o verdadeiro Jesus, esse Jesus que faz eu ficar rindo, a ponto de doer a minha barriga de tanto rir, porque a presença dele traz uma alegria incontrolável. Você quer entregar sua vida ao Senhor hoje? Você precisa tomar essa decisão. Quero que você faça uma oração no seu lugar, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou pecadora. Olhe só o que veio na minha mente com essa mensagem, da minha culpa que eu carrego. Mas eu quero entregar essa culpa diante do Senhor. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero reconhecer que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu entrego minha vida em tuas mãos, ó Pai. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, se você está aqui nessa noite, está fazendo essa oração, levante uma das suas mãos. Tem alguém aqui nessa noite? Deus está falando contigo? Tem alguém aqui na internet? Coloca a mensagem aí se Deus está falando contigo. Alguém? Graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, pode baixar. Louvado seja. Aleluia, pode baixar aqui à minha direita, eu já vi. Graças a Deus, pode baixar aqui. Glória a Deus. Agora, vamos ficar de pé. Eu quero desafiar você. Tem alguma culpa que você está carregando? Tem algum muro que você precisa quebrar? Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos ter um momento de oração aqui, de quebra das muralhas que foram construídas, que impede você de viver o extraordinário de Deus. Enquanto nós cantamos uma estrofe de um cântico, eu quero que você saia do seu lugar, que você venha aqui à frente, se coloque de joelhos aqui. Não resista, dando esse passo, você vai estar dizendo sim, que eu quero. Pode chegar. Enquanto nós cantamos esse canto, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pode chegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou quem dizes que eu sou. Noite de libertação. Correntes sendo quebradas, muralhas sendo destruídas, corações sendo restaurados. Momento de libertação. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu escolhe até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem
seus olhos, feche seus olhos. Deus está falando contigo. Não perca a oportunidade de vir aqui à frente. Tempo novo, tempo de restauração. Pai amado, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor de joelhos, Pai. Porque nós sabemos que barreiras estão sendo quebradas nessa noite. Senhor, muros que estavam sendo edificados em volta de corações, nessa noite, nesse momento, estão sendo quebrados pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, essa culpa que aprisionava teu filho, essa culpa que aprisionava tua filha, Senhor, que até agora tinha domínio sobre essa mente, Pai, que não tinha paz nesse coração por causa dessa culpa, que não tinha alegria nessa vida por causa dessa culpa, que essa vida não prosperava por causa dessa culpa. Nós sabemos que agora, na presença do Senhor, diante da cruz de Cristo, está sendo cancelado agora, mediante o arrependimento do teu filho e da tua filha, mediante a confissão dessa culpa agora, está sendo quebrado, Senhor, todo o poder que essa culpa tinha na mente dos teus filhos. Quero que você repita agora, aí onde você está, você que está de joelho, repita comigo essa frase. Nesse momento, eu quebro, em voz alta, amado, nesse momento, eu quebro, pelo poder que há no nome de Jesus, toda a culpa que me aprisionava. Eu recebo agora o perdão de Jesus e declaro que o sangue de Jesus agora me lava de toda a culpa. E eu recebo esse perdão. E eu quero declarar no mundo espiritual que eu nesse momento também me perdoo. E declaro no mundo espiritual que a partir de agora a culpa não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu me declaro agora livre, livre, em nome de Jesus. Ah, Senhor, olha, Senhor, para os teus filhos. E agora eu peço que no mundo espiritual o Senhor levante a cabeça deles, Senhor, para eles andarem por esse mundo como alguém lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Que eles andem por esse mundo de cabeça erguida, porque eles estão nesse momento sendo purificados. E o Senhor olha para eles agora e vê apenas o sangue de Jesus cobrindo todo esse passado. Nós declaramos, Senhor, a vida abundante sobre a vida de cada filho teu agora, e uma vida de liberdade em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém, amados.